Fala, Liller, beleza? No vídeo de hoje eu vou sair de uma base de dados .csv e responder questões que podem cair em testes de Excel. Isso mesmo, se você vai fazer algum teste de Excel, dá uma olhada nesse vídeo que ele vai tirar muitos insights para você conseguir sair bem naquele teste que você tanto quer passar. Então, vem comigo! Olá, eu sou o Rubens, consultor e cofundador da Lily School, e hoje nós vamos responder aqui algumas prováveis perguntas que possa cair em algum teste que você fizer para Excel, beleza? Antes da gente prosseguir, se você não é inscrito no nosso canal, já clica aqui ó, e se inscreva. Então, vamos dar uma olhada. Você chegou no processo seletivo e vão te aplicar um teste de Excel. E aí, eles te dão aqui esses itens aqui para você responder. Então, vamos dar uma lida que a gente precisa fazer. Ó. A gente precisa fazer uma validação de dados por cargo na base de dados. Retornar a quantidade de trabalhadores por cargo selecionado. Qual o valor total pago para todos os trabalhadores com o cargo selecionado? Qual a média salarial por cargo? Crie uma lista apenas com os trabalhadores do cargo selecionado. E qual o salário de cada trabalhador selecionado? E aqui tem uma observação. O arquivo encontra-se na pasta no formato CSV. Então, vamos começar já a trabalhar o nosso arquivo para a gente responder essas perguntas do nosso teste. Então, vamos lá para a pasta. Está aqui. Eu vou abrir meu arquivo. Aqui. Está meu arquivo. Meu Deus. E agora? O que a gente faz? Bom, fica tranquilo. A gente vai trabalhar nessa base aqui desde o início. Como está um arquivo formato CSV, se a gente olhar aqui, ó, vamos tentar entender. Eu tenho a primeira linha aqui, é a minha linha de títulos. Então eu tenho aqui, ó, index, name, base pay, university or office e position. Ok. Então, essa daqui é minha linha de cabeçalho. E ela está separada por quê? Por vírgulas. Eu tenho uma vírgula aqui, eu tenho uma outra aqui, tenho uma outra. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou selecionar a minha coluna. Vou vir aqui em dados, texto para coluna. Vou deixar aqui delimitado, porque eu sei que eu vou querer espaçar por vírgula. Avançar. Já clico aqui ó, em vírgula. Avançar de novo. E aí eu dou um concluir. Pronto, eu já tenho aqui separado. Se eu selecionar tudo e der 2 cliques, ele vai abrir toda aqui a minha tabela. Já temos um começo, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Antes de eu começar a responder as perguntas, eu vou colocar isso aqui como formato de tabela. Então, vou dar um Ctrl T para selecionar tudo. Vou vir em inserir, tabela, e vou dar um OK. Eu tenho aqui o meu formatinho de tabela. Vou só mudar aqui o layout dela. Beleza, então tem aqui ó, index, eu tenho aqui números únicos, aqui nome, aqui base P é base de pagamento, tá? Esse daqui é o local de trabalho, tá? E aqui é o cargo. Então beleza, eu já tenho cada um. Aí essa daqui é a base de pagamento. Se eu selecionar isso daqui então, não tá respondendo aqui, ó. Seleciono. Se eu vier aqui embaixo, ó, só tá contando, não tá me dando a soma. Por quê? Porque ó, ele me trouxe a base com um cifrão. E agora, hein? Como que a gente faz isso? Bom, antes da gente começar a responder, vamos tratar isso. E a melhor forma da gente conseguir converter isso tudo de uma vez, a gente vir aqui ó, em dados, obter dados, outras fontes, tabela intervalo. Vou dar um OK. Ele vai abrir o editor do Power Query. Beleza. Eu vou dar um zoom aqui. O que nós temos? A nossa base, que a gente trouxe para cá. E aqui, tá vendo? Ó, eu tenho essa coluna no formato texto. O que eu preciso fazer? Eu preciso extrair o primeiro item aqui. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui ó, em transformar. Vou vir aqui em extrair. E aí, eu tenho que vir aqui ó, e extrair texto após o delimitador. Por quê? Porque eu vou retirar ali aquele meu cifrão, eu quero que mantenha tudo que está após dele. Então é texto após o delimitador. Beleza, vou selecionar. Aqui eu coloco o delimitador, que é o cifrão. E vou dar um OK.
Pronto, ele converteu. Aí eu posso vir aqui, ó, clicar nesse botãozinho e colocar no formato moeda. Ele já converte, não vou mexer mais nada aqui, vou vir página inicial, fechar e carregar. Ele cria aqui uma nova guia. Ó. Ele cria uma nova guia com a nossa base aqui, ó. Se eu selecionar esses três aqui, eu já posso vir aqui embaixo e ver que ele está fazendo a média, a contagem e trazendo a soma. Então, beleza. Está tratado. O que eu vou fazer? Vou selecionar, vou colocar no formato moeda e vamos agora começar a responder nossas perguntas. Primeiro, vamos olhar. Faça uma validação de dados por cargo na base de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho a minha base, eu vou renomear aqui, vou dar o nome de base dados. Beleza. Na minha tabela, eu vou vir aqui, ó, em design da tabela. Ela tem esse nome aqui, ó, tabela 1_2. Eu vou dar o nome de base dados. Ok? Você já vai entender o porquê que eu fiz isso. Vou criar uma nova guia. Vou jogar ela aqui para o lado. E vamos começar aqui a trabalhar. Primeiro, eu preciso saber todos os cargos que eu tenho aqui. Então, eu vou vir aqui, vou usar a fórmula único. E aí ele me pede uma matriz, eu vou voltar na minha base de dados e vou chegar com o meu mouse aqui, ó, até ele virar essa setinha preta aqui, ó. Ela não aparece quando eu dou zoom, mas até virar a setinha preta apontada para baixo. Eu clico, ele já seleciona tudo que tem ali, eu vou fechar. Pronto, ele trouxe para mim todos os cargos que tem lá. Então eu vou escrever aqui, ó, cargo. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma validação de dados puxando daqui esses valores únicos. Então, como eu faço? Dados, validação de dados, validação de dados. Eu venho aqui e coloco como lista. E aqui na fonte eu vou selecionar a minha primeira fonte. E aí eu posso usar o hashtag aqui, porque como já está como matriz, ele vai selecionar tudo que tiver na minha matriz. Se eu incluir mais um item, ele já vai pegar a próxima linha que aparecer. Beleza? Dei um OK. Eu já tenho aqui a minha validação de dados por cargo. Isso daqui eu posso ocultar, que eu não vou usar mais. Então aqui eu já vou deixar aqui como o nosso a primeira resposta. Beleza? Dei um duplo clique para aumentar. Segundo, o que ele pede? Retorne a quantidade de trabalhadores por cargo selecionado. Então eu preciso da quantidade de trabalhadores. Então vou colocar aqui quantidade de trabalhadores. Vou dar um duplo clique, quantidade, eu preciso contar. Então, se eu preciso contar, eu vou fazer um conte_sys. Então, igual, conte.sys. Aí ele me pede um intervalo de critérios. Eu vou voltar aqui para minha base de dados. Vou selecionar a minha coluna onde tem os critérios que eu preciso. Ponto e vírgula. Aí eu volto lá para a minha planilha que eu criei nova. E seleciono essa minha célula aqui, a C3. Vou fechar. Pronto, ele me retornou 12. Se eu vier aqui e alterar para esse, eu tenho 2. Vamos deixar ele aqui maior. E se eu trocar para qualquer outro, ele já está fazendo aqui automaticamente. Então eu já tenho a minha segunda resposta. Ok, vamos lá, próxima. Qual o valor total pago para todos os trabalhadores com cargo selecionado? Total pago. Quanto eu pago para quem tem esse cargo? Então, se eu quero fazer uma soma que tem esse cargo, então é um soma-se. Exato. Então, vamos lá. Então, total pago. A gente vai dar um igual. Soma-ses ou soma-se. Aí é só você ler aqui bonitinho como que ele pede. Intervalo da soma. Volto para minha base de dados. É essa parte aqui que eu vou selecionar. Ponto e vírgula. Aí ele me pede o intervalo de critérios. Intervalo de critérios é essa coluna aqui. Ponto e vírgula. Aí ele me pede o critério. Eu vou voltar aqui para a minha tabela. E o critério é o meu cargo. Eu vou fechar. E ele já me retornou aqui o valor que eu preciso. Eu vou dar aqui um formato de moeda. E eu tenho já o total pago para aquele determinado cargo. Se eu vier aqui e alterar para qualquer outro, ele já está fazendo a nossa conta aqui automaticamente. Beleza? Vamos voltar lá para o nosso primeiro cargo.
Beleza. Próxima pergunta. Qual a média salarial por cargo? Bom, a média salarial. Então, média salarial. Se eu tenho aqui o valor total e eu tenho a quantidade, eu não preciso inventar fórmula nenhuma. A média salarial é o total dividido pela quantidade de trabalhadores. Pronto, já tenho mais uma resposta feita. Próximo. Crie uma lista com os trabalhadores do cargo selecionado. Então vamos colocar aqui, ó, lista de funcionários. Beleza, eu tenho a lista de funcionários. Como eu retorno todos os funcionários que tenha esse cargo? Bom, para isso a gente pode usar a função filtro do nosso Excel. Como que o filtro funciona? Ele vai me pedir uma matriz. A matriz que eu quero que ele busque é aqui, ó, nessa coluna, ponto e vírgula. Incluir, eu vou incluir. Opa, aqui eu acabei me confundindo. Não é essa coluna. Eu quero a matriz que retorne aqui, ó. Vai me retornar os nomes, beleza? Então você vai procurar o que vai retornar, que são os nomes, ponto e vírgula. Incluir, aí sim eu vou colocar aqui, ó, essa minha coluna onde tem os cargos, igual a quê? Igual a essa minha célula aqui, beleza? Vou fechar, dei um Enter. Aqui estão os nomes dos funcionários que tem esse cargo aqui, ó, University President. Se eu alterar, ele já está fazendo automaticamente aqui a resposta de todos, beleza? Então nós já respondemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, opa, 2, 4, 5. Falta a última é, qual o salário de cada trabalhador selecionado? Beleza. Então a gente vai colocar aqui o salário. Então, para fazer o salário, eu vou usar o quê? Vou usar procx, ponto e vírgula. Valor de pesquisa. Valor de pesquisa é essa minha célula, ponto e vírgula. Pesquisa matriz, onde a gente vai lá. Então, eu tenho essa pesquisa que eu vou procurar aqui, ó, em name, ponto e vírgula. Aí ele me pede aqui, ó, matriz retorno. Dá um zoom aqui, ó. Matriz retorno. Eu quero que me retorne o quê? Eu quero que me retorne aqui, ó, a base de pagamento. Não preciso de mais informação nenhuma para o meu procx. Ele está feito. Eu vou colocar aqui em formato moeda. E aí eu vou dar um duplo clique. E aí ele arrastou. Eu já tenho aqui todos os meus salários. Só que ele apareceu esse ND aqui. Será que dá para a gente tirar esse ND e deixar automático? Claro que dá. É só a gente vir aqui na nossa primeira fórmula e a gente vai encapsular o procx em uma outra fórmula, que é a fórmula CErro. Então, eu já tenho todo o meu procx feito, eu não quero mexer mais nada nele, eu abro o parênteses do CErro e vou para o final dele e dou um ponto e vírgula. Aí ele me pede aqui, ó, o valor, beleza, vai fazer todo o meu procx e depois ele me pede um valor CErro. Nesse valor CErro, o que a gente precisa fazer? Abrir e fechar aspas. Opa, abrir e fechar aspas, que significa que eu quero que me retorne vazio. E aí eu fecho aqui o meu parêntese. Pronto, não aconteceu nada, mas eu venho aqui, dou um duplo clique. Todas as células que tinham ND aqui embaixo, elas somem. E aí eu posso vir aqui, ó, e alterar todos os outros itens que a gente já tem automaticamente, sem aparecer erro, sem aparecer nada. Tudo alterando bonitinho. Então, a gente tem aqui, ó, todas as respostas das nossas perguntas abaixo. Bom, se você ficou até aqui, não esqueça de clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e se isso daqui te ajudou ou pode ajudar alguém que vai fazer um teste de Excel, manda para essa pessoa para que ela veja isso e vá muito mais confiante para fazer aquele teste daquele processo seletivo que você tanto almeja. E se você quiser aprender tudo isso e muito mais que a gente ensina no nosso curso, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o método Lily de Excel. Lá você vai aprender do básico ao avançado. Você vai sair de uma base de dados simples como essa que a gente montou aqui e entregar para os seus chefes um dashboard onde ele consiga tomar decisões de forma assertiva. Então, não se esqueça, clica aí embaixo, se inscreva e valeu!